Hoje eu vou fazer junto com vocês aqui uma massa inédita, uma massa que eu nunca fiz, tá? Mas tenho certeza que vai ficar bom. É uma massa feita somente com fermento natural, somente com levain, somente com o livre madre, tá? Somente com levain, sem colocar outro tipo de fermento. Para você fazer isso, você tem que adicionar uma quantidade grande de levain e o levain tem que estar bem ativo, um levain forte, tá bom? Então é o seguinte, essa quantidade de levain tem que ser de 20 a 40%, tá? Eu vou usar os 40%, vou fazer um negócio bem potente. Aqui eu tenho um levain, olha aqui, gente. A marca dele estava aqui, ó, ele cresceu até aqui, tá vendo? Então ele é um levain que está bem potente, bem forte. Eu vou usar 200 gramas, foi alimentado hoje. Ele está pronto para fazer isso, tá? Então é o seguinte, eu estou pretendendo fazer uma massa baseada em 300 gramas de água. Ou seja, aproximadamente meio quilo de farinha, tá? Então para meio quilo de farinha, eu vou usar 40% de levain, em cima da quantidade de farinha que eu vou usar. Vou usar 500 gramas de farinha, então eu devo usar 200 gramas do fermento, tá bom? Então aqui, ó, ó o meu levain como ele tá, ó, ele tá maravilhoso, gente. Maravilhoso, tá parecendo uma mousse. Tá aí, 208, passou um pouquinho, não tem problema. Aqui volta para o meu pote mágico. Olha aqui, ó. Aqui eu consegui desenvolver esse levain aqui a partir de suco de abacaxi, tá? Ficou muito legal. Tá super ativo. Aqui. Como eu fui, ó, como que funciona? Presta atenção. Programei de fazer a massa hoje, então mais cedo eu já alimentei ele, tá? Então tem que aprender essas manhas aí. Mais cedo eu alimentei para ele crescer e você pegar ele forte. Ele tá forte. Bom, vai voltar para a geladeira que é o lugar dele. Tem que ficar na geladeira sempre, tá, gente? Beleza? Então é o seguinte, ó, vamos lá. Aqui, 300 gramas de água, certo? Agora vamos colocar aqui o sal, tá? O sal seria o quê? 15 gramas de sal se eu fosse fazer a massa normal. Como tem um tanto de levain aqui, eu vou colocar 20 gramas de sal, tá? Eu vou ter que salgar esse levain também, entendeu? Aí tem massa também, né? Então eu coloquei um pouquinho a mais. Seria 15 gramas porque é meia receita de 1 kg de farinha. Então aqui, ó, vamos lá. Vou colocar aqui. Coloquei 20 gramas para salgar o levain também, né? Que ele vai fazer parte da massa. Aqui eu vou usar farinha, vai ser mais ou menos meio quilo, tá? Eu começo colocando a farinha, misturando aqui, tá? A água, o sal e a farinha. Não coloquei o levain ainda, vou colocar daqui a pouco, ó. Olha isso. Estou primeiro fazendo uma preparação aqui para receber ele, ó. Olha aqui. Quando a massa já está meio assim, ó, com a quantidade já boa de farinha aqui, você já vem e coloca o seu levain. Vamos adicionar ele aqui, ó. Raspar bem o potinho. Então, aqui vai ter uma quantidade alta aqui, tá? De fermentação, viu, gente? Olha aqui, ó. Misturar aqui. Não, aqui nesse caso não vou precisar colocar o fermento biológico aqui, né? Essa quantidade de levain, ela vai dar conta de fermentar a nossa massa inteira, né? Farinha agora. Aqui, ó. Agora nós vamos. Olha aqui. Incorporar bem, né?
Continuo pondo mais um pouco de farinha até dar o ponto, que já está próximo, tá? Isso aqui sim você pode dizer que é fermentação natural, tá? Tem muita gente aí que faz longa fermentação e divulga que faz fermentação natural. Não tem nada a ver, viu, gente? Tá? A fermentação natural é com o fermento que você desenvolveu, tá? O fermento que a gente diz um fermento selvagem, né? Um fermento desenvolvido por você mesmo, tá? Muitas pessoas cometem esse erro de chamar fermento natural, né? Chamar fermentação, longa fermentação, de fermentação natural. E não é. Tá? Aqui. Aqui já está praticamente terminando aqui o processo de agregar os ingredientes. Aqui. A hidratação você vai controlar aqui na quantidade de farinha que você está colocando, tá? Aqui, ó. Já vai para a bancada. Aqui nós vamos fazer a sova. Eu estou usando uma farinha aqui, tá? Que é uma farinha que não é tão forte. Não é para processos longos, tá? Então essa farinha aqui é para você fazer a massa para o mesmo dia, tá bom? Sem você ter muitas pretensões. Mesmo sendo uma farinha importada, italiana, ela é uma farinha destinada a processos mais curtos, tá? O maior erro das pessoas é querer, né, fazer processos muito complexos com farinha que não foi feita para aquilo, entendeu? Esse é o grande erro. Aqui, ó. Vocês notem que eu estou trabalhando com uma hidratação, por enquanto, meio alta, que você vê que a massa está bem, ó, grudentinha ainda, ó. Tá? Aqui, se você quiser hidratação menos hidratação, você coloca mais farinha, vai deixando ela mais firminha, né? Você quer ela mais hidratada, você trabalha ela, o ponto dela, sem colocar tanta farinha. Aí é você que escolhe. Ó. Quase já no ponto de você deixar ela dar uma descansada. Ó. Ó, tá vendo aqui? Já tá bom. Vamos deixar ela descansando aqui agora. Aproximadamente aí uns 15, 20 minutos. Voltamos para fazer uma dobra nela. Ela vai ganhar bastante estabilidade nisso, ela vai ficar mais lisinha. Você vai ver que depois disso aí a gente faz só mais uma dobra, né? Trabalha com uma ou duas dobras e já faz o estalho e já põe ela para fermentar. Tempo de fermentação depende da temperatura. Vamos ver, hoje está quente. Farinha, não, farinha muito forte. É uma massa que, com alto índice de fermentação, 40% de levain. Eu diria que essa massa aqui é para no máximo 8 horas, estourando 8 horas, né? Que na verdade é o mínimo de uma longa fermentação, 8 horas. Então, 8 horas, tá bom? Então, como que eu vou fazer essa fermentação?
Vou deixar ela um tempo em temperatura ambiente para reagir, logo após o estalho. E depois eu vou colocar um pouquinho na geladeira e tirar, entendeu? Coloco 1 hora ou 2 horas na geladeira e tiro, tá bom? Só para não dar uma disparada, porque tá muito quente. Esse tempo de geladeira é só para dar uma segurada, tá? Não é para você fazer ela ficar tanto tempo na geladeira também, tá bom? Essa massa, com essa farinha, com essa quantidade de fermento, com a temperatura que está aqui hoje, é programada para umas 8 horas, sendo que 2 horas delas vão ficar na geladeira para dar uma estabilizada. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer uma dobra. Então passou aí aproximadamente uns 15, 20 minutos, tá? Nossa massa está aqui, ó. O que acontece nesse tempo? Ela dá uma relaxada, você sente ela uma leve rebaixadinha assim, né? E aqui a gente vai, ó, descolar ela da bancada para fazer isso aqui, ó. Ó, chama toda dobra. Isso aqui, ó. Ó, olha o aspecto dela. Vocês viram que ela estava toda enrugada. Ela passa a ficar toda lisinha. Olha aqui, ó. Olha isso. Tá vendo? Você refaz a bola dela aqui, né? Você coloca força na sova, isso aqui, né? Isso aqui, esse tempo que você faz isso aqui, ele substitui um bom tempo de sova também, tá bom? Mas ele tem que lembrar que se você fizer isso muito, às vezes você acaba desenvolvendo glúten demais, ou às vezes acaba prejudicando a massa, onde ela fica muito degradada também mais rápido, tá bom? Então não pode ser feito muitas vezes, depende do que você quer atingir, tá? Então aqui tá legal, ó. Vou deixar aqui mais um pouquinho, mais uns 15, 20 minutos. Em seguida eu volto para fazer mais uma vez, tá? Eu vou deixar só 2 dobras e depois eu vou fazer o estalho, que é dividir ela nas massas já para preparar para a fermentação. Como eu falei, a fermentação vai ser feita parcialmente em temperatura ambiente. Vou colocar um pouquinho na geladeira só para dar uma segurada, tá? Não é muito tempo lá, é 1 ou 2 horas, né? E depois ela vai ser utilizada em mais ou menos 8 horas para fazer a pizza e para a gente ver como é que vai ficar, tá bom? Depois de passar mais uns 15, 20 minutos, voltamos aqui para fazer a segunda dobra, que vai ajudar a dar estrutura para essa massa. Olha aqui, ó. Nota que já tem uma bela de uma extensibilidade, ó, né? O glúten foi bem formado. Olha aqui. Refaz a bolinha direitinho. O cheiro tá bem gostoso. Tampa aqui. Agora mais 15, 20 minutos. Voltamos para fazer o estalho, fazer as bolinhas, formatar elas e programar para a nossa fermentação até a hora de utilizar. Voltamos já. Se passaram aí mais uns 15 minutos, agora chegou a hora de fazer a divisão das massas, que é chamado estalho, tá? Então, vamos dividir ela agora no formato que a gente vai usar. Uma maneira legal de você fazer um estalho é você dividir o que você tem aqui. Por exemplo, aqui eu tenho 300 gramas de água, tenho mais ou menos 500 gramas de farinha da 800, mais 200 gramas de fermento, tem 1 quilo mais ou menos aqui, tá? Dariam 4 massas de 250 mais ou menos, entendeu? 250 mais ou menos. Dariam 3 massas de mais ou menos 330, tá? Então vamos dividir em 4 de 250 mais ou menos. Lembrando que a farinha eu não pesei, tô indo aqui meio que pela sensibilidade, tá? Mais ou menos, ó. Vou dividir em 250 gramas, 270, 260. É mais ou menos o peso de uma massa de pizza individual napolitana, tá? 260 gramas. Aqui. Aqui, ó. Aqui a gente faz a nossa bolinha, que também é chamada de paneto. Aqui. Aqui mais uma. Vamos dividir aqui mais 2. 4 massas, tá? 220. 250.
4 massas aí, tá? Aproximadamente 250 gramas cada uma. Uma deu um pouquinho mais, outra deu um pouquinho menos, mas mais ou menos isso aí. Aí. Ó. Aqui, vamos armazená-la agora, tá bom? Eu vou escolher aqui, colocar no saquinho, porque eu tenho facilidade de tirar e colocar da geladeira, se eu precisar. Então, é um processo prático. Você pode colocar no potinho também, pode colocar na caixa de fermentação. Isso não tem problema, tá? Olha aqui, ó. Uma. Você coloca o saquinho, a mão dentro do saquinho e cata o paneto aqui, ó. Ajeita, puxa pra fora aqui, deixa bem ajeitadinho, depois sai facinho, tá? Olha aqui, ó. Para quem não tem espaço para trabalhar com caixas, fermentação, por exemplo, colocar uma caixa de fermentação na geladeira às vezes é muito espaço, o saquinho é a forma que você consegue trabalhar melhor. Olha aqui. Mais um. Então tá aqui, ó, as 4 massas aqui já embaladas, tá? Tá tudo certinho aqui. Agora a gente vai esperar ter uma reação. Não é legal você já pegar e colocar uma massa imediatamente na geladeira. Não é. Espera ela ter uma reação, espere 2 horas, 3 horas. Depois coloque na geladeira. Quando você for colocar na geladeira, seja qualquer processo que você vai colocar, não faça e coloque instantaneamente. Não faça. Espera ter alguma reação. É necessário que tenha alguma reação. Um pouco, 2, 3 horas em temperatura ambiente para depois colocar na geladeira. Aqui essas massas, como foram feitas para fazer rapidamente, no certo, se tivesse um tempo ameno, ela fica diretamente em temperatura ambiente, sem geladeira. Ia ficar melhor ainda, tá? Ia ficar melhor ainda. Você conseguir fermentar o tempo que você precisa todo fora da geladeira é muito melhor do que pôr na geladeira. A geladeira é para quem não tem como, porque está quente, porque vai disparar a fermentação, certo? Então aqui é o seguinte, como eu não vou usar elas todas hoje ainda, tipo, tão rápido, eu vou precisar pôr na geladeira, né? Já está tarde da noite hoje, talvez eu tenha que fazer elas amanhã de manhã, entendeu? Então eu vou fazer o quê? Programar o tempo e colocar um tempo na geladeira, só para ela não ficar muito degradada na hora que eu for usar. Mas às vezes você coloca tipo 1, 2 horas na geladeira e tira, você consegue ganhar um tempo a mais do ponto certo dela, porque a massa ela fica no ponto por um tempo. Depois de um tempo, dependendo da temperatura, ela já passa do ponto, aí já fica melequenta, tá? Já fica muito ruim de formatar. Então esses são todos os detalhes importantes a gente levar em consideração, tá bom? Então, ó, são massas feitas com uma farinha que não vai aguentar muito tempo, tá bom? Com um processo de fermentação puxado, que são 40% de levain aqui, né? E nós vamos esperar aqui umas 2 horas, vai ter um pouco de reação, depois eu coloco na geladeira um pouco, para ver o horário que vai dar para usar elas, tá bom? Então, em breve aqui eu volto para mostrar para vocês daqui a pouquinho como que elas vão ficar sendo utilizadas no forno. Vamos ver o padrão dessa massa, vamos ver se ela tem um sabor intenso, vamos ver como que fica uma massa feita só com levain, uma massa, a verdadeira massa com fermentação natural, tá? Essa é a verdadeira, sem fermento biológico, sem nenhum momento coloquei fermento biológico, só foi usado o fermento selvagem que eu mesmo desenvolvi, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta, né? Quando eu voltar já vamos estar fazendo pizza para testar e ver qual foi o resultado dessa massa incrível aí. Chegou a hora da gente ver o resultado dessa massa feita somente com levain, nosso fermento natural. A massa fermentou maravilhosamente bem, tá? Eu deixei algumas horas na geladeira para ela dar uma segurada, porque eu esperei mais do que 12 horas, tá? Então passou o certo seria com 8 horas, daria para fazer temperatura ambiente. Como eu deixei por um pouco mais, eu deixei ela um bom tempo na geladeira e deixei agora 2 horas em temperatura ambiente para ela terminar de fermentar, tá bom? Então tá aqui a massa, ó. Vamos lá? Lembrando que é uma massa feita somente com levain, hein?
não tem outro tipo de fermento. Toda a fermentação dela foi feita de forma natural, né? Tá aqui, ó. Você nota que ela ficou bem fermentada. Você nota que tem bastante gás aqui sendo jogado aqui para as bordas, tá? Tomar cuidado que provavelmente deve estar frágil, porque a quantidade de fermento foi muita, né? A gente usou 40% aqui da quantidade de farinha de fermento natural, tá bom? E é isso mesmo, tá, gente? Se você quer fazer uma fermentação natural, 100% natural, que seja ela em quantidades grandes de fermento, né? De levain, para ele ter atividade certa. Ó, uma olhada aqui. Toma bastante cuidado com a água no local, né? Deixa um pouquinho de água aqui. Vamos lá. Aqui é o seguinte, eu vou já montar essa massa direto na pá, para não correr risco, tá? Eu não sei como é que ela tá meio fermentada demais, então vou montar na pá, tá? Ficar esperto com pontos molhados, ó. Como é uma coisa totalmente nova para mim, né? Vamos ser mais sutil também no molho. Lembrando que montagem de pizza tem que ser rápido, tá, gente? A gente às vezes faz um pouquinho mais lento aqui para ir mostrando, tal, né? Mas tem que ser rápido, ó. Calabresa. Um pouco de queijo aqui, ó. Queijinho. Um azeite. Uma batidinha aqui, ó. Vai soltar bem e vamos pro forno. Foi. Aí, tá lá. Vamos ver como é que vai ficar essa pizza. As bordas já inflando legal. Ó, esse tipo de queijo eu ainda não usei, tá? Esse é tem tipo uma mussarela em tirinhas. Não estou usando forno muito quente, estou usando ele a mais ou menos 390 graus, tá bom? Quase pronta já. Pronto. Olha isso.
Olha que maravilha. Bom, gente, vamos lá. Vamos ver aqui agora. Vamos fazer uma análise da minha primeira pizza feita só com levain. Ó, muito crocante. Tá? A crocância tá bem legal. Também vocês viram que eu assei um tempo um pouquinho mais alto, né? Mais tempo, um pouquinho. Pra ela ganhar uma crocância extra mesmo. Entendeu? Você não pode passar nunca dos 3 minutos, tá bom? Tô falando assim de pizzas de alto padrão, né? 2 minutos e pouquinho pra ganhar crocância, tá valendo. Então olha aqui, ó. Uma massa que teve um bom desenvolvimento de fermentação, dá pra ver. Tem uma crocância muito legal, tá? Vamos experimentar aqui um pedaço da massa pra gente ver. Nosso principal foco é a massa, né? Vamos ver. Bom, sobre a massa, total identidade do levain. Lembrando que todos esses sabores que a gente fala que a massa tá saborosa é muito sutil, tá? Você não pode ter uma massa super saborosa como que roubasse todos os outros sabores, entendeu? Ela é sutil, com identidade, com um gostinho diferenciado no fundo, muito longe daquele gosto de farinha que tem as pizzas feitas rapidamente, tá? Olha aqui, ó. Um saborzinho especial. Um leve azedinho. Uma excelente crocância. Um saborzinho já mais complexo, mais diferenciado, tá? Não se diferenciou tanto do sabor da massa que eu fiz com massa velha e levain, tá? Uma quantidade bem pequena de levain. Não se diferenciou tanto, tá bom? Mas desenvolveu bem a fermentação, do jeito que eu acho legal, tá? Nesse caso aqui não teve bordas muito grandes, né? Eu gosto assim, assou bem, teve uma coloração bonita, ó, uma coloração bem bonita, desenvolveu muito legal no forno. E eu acho que virou uma pizza muito legal. Sensacional, viu? Eu achei ela leve. Achei que ela ficou mais leve do que o normal que eu faço. A massa. Uma leveza extra. Um saborzinho, aquele tom complexo de fermentação natural. Que é muito legal. Aquela massa que você sabe que não é uma massa comum. Muito bom. Bom, o grande destaque dessa massa foi a leveza. Ela se sente uma massa super leve. O sabor, tem um sabor já bem elaborado. Você sente que tem alguma coisa muito especial na massa. E uma crocância extra, um pouco acima do normal, tá? Foi o que eu percebi. Talvez você consiga um resultado assim de sabor mais intenso, utilizando farinha mais forte e fazendo com um processo um pouco mais longo, né? A ponto de essa fermentação ela se desenvolver um pouco mais, né? Que foi um processo meio rápido, entendeu? Mesmo sendo rápido, ficou sensacional. O tempo que foi feita essa massa foi sensacional. Que nem eu falei, talvez a gente colocando uma farinha que aguente mais e fazendo um processo de 24 horas, entendeu? Com certeza deve desenvolver muito melhor ainda, tá? Mas valeu a pena. Bom, foi a primeira vez que eu fiz uma massa totalmente fermentada naturalmente, tá? Aqui tem mais, ó, certo? Ela fica frágil porque é uma farinha que não é preparada para longa fermentação, tá? Mas ainda deu para usar, não teve nenhum risco, ficou muito bem, abriu bem, assou muito legal, tá bom? E depois eu vou fazer alguns testes com farinhas mais fortes pra gente ver se a gente consegue desenvolver um sabor um pouco mais intenso, tá? Mas aqui tá perfeito, tá maravilhoso. Quem for fazer uma massa dessa aqui vai ter muitos elogios e com certeza vai se destacar entre qualquer outra massa de pizza que tiver na sua região, porque é algo diferenciado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e até o próximo.